corrompidos. Por exemplo, Jeremias não se chama Jeremias, o nome dele é Iar-Mial. Aqui aparece o nome do pai no nome de Jeremias, Iar-Mial. O nome do pai aparece no final do seu nome. Nós podemos ler Jeremias capítulo 15, versículo 16, e nós vamos ver algo tremendo que o profeta diz. Aqui ele diz assim: achando as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, pois eu tenho prazer em ser chamado pelo teu nome. Então Jeremias, no livro de Jeremias capítulo 15, versículo 16, ele disse: eu tenho prazer em ser chamado pelo teu nome. Por quê? Porque o nome de Jeremias não é Jeremias, é Iar-Mial. O nome do pai está no seu nome. Isso aqui está cumprindo o livro de Números capítulo 6, versículo 27, onde o pai disse: coloca o meu nome nos filhos de Israel e eu os abençoarei. O nome Mateus não é Mateus, é Mani-Ial. E o nome do pai aparece no seu nome também. Portanto, o nome do pai está em vários nomes. O nome da cidade de Judá não é Judá, é Ial-Rudá. E aqui aparece o nome do pai no nome dessa cidade. Portanto, assim fica claro, o nome do pai está na cidade santa. O nome do pai está no seu povo, os judeus, que na verdade são Ial-Rudins. E o nome do pai está em quase todos os profetas. Elias não se chama Elias, o seu nome é Uri-Ial. João não se chama João, o seu nome é Ial-Ru-Canã. Portanto, o nome do pai está nos profetas. Mas o diabo fez de tudo para poder tentar esconder o nome do Eterno das pessoas. Ele fez de tudo para apagar o seu nome das Sagradas Escrituras. E além disso, ele introduziu o nome de ídolos dentro das Sagradas Escrituras. Mas como é que ele fez? Como é que ele fez isso? No ano de 265 antes do Messias, um rei chamado Ptolomeu, ele tinha uma biblioteca em Alexandria, uma biblioteca enorme. E só faltava um livro para completar a sua biblioteca, só faltava as Sagradas Escrituras. Então ele enviou emissários até Jerusalém para pedirem os escribas, para que eles traduzissem uma Bíblia para ele, traduzissem uma Bíblia do hebraico para o grego. Então naquele momento os escribas concordaram, eles disseram: nós vamos fazer uma tradução sim para você, nós vamos traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Só que em todos os lugares em que está o nome do Pai, nós vamos tirar e vamos colocar a palavra Adonai, a palavra Senhor. E em todos os lugares em que tiver o título Ur, nós vamos colocar a palavra El, Elohim. Portanto, essa tradução é chamada hoje de Septuaginta, porque foi quando 70 escribas traduziram essas escrituras para o rei Ptolomeu II. Isso está em qualquer biblioteca. Você pode pesquisar e você terá acesso a essas informações. Portanto, quando esses escribas traduziram, eles ainda fizeram algo maligno. Eles usaram de maldade. Além deles tirarem o nome do Eterno, porque eles não queriam que aquele rei pronunciasse o nome do Eterno. Eles entendiam que nós somos povos pagãos e que eles são os únicos povos que têm direito de pronunciar o nome do Eterno. Eles disseram: nós vamos te dar sim uma tradução da Sagrada Escritura, mas em todos os lugares em que aparecer o nome do Eterno, nós vamos colocar Adonai e vamos colocar El, Elohim. Foi assim que aconteceu as corrupções das Escrituras. Essa Bíblia que você tem em casa, essa Bíblia Almeida, é uma Bíblia toda deturbada. Nela não aparece o nome do Eterno, pelo contrário, aparece o nome de ídolos. No lugar do nome do Pai, eles colocaram Senhor, que significa Baal, que vem da palavra Adonai. A palavra Adonai tem origem na palavra Adonis. Adonis é o próprio Tamuz, é um ídolo que se adorava também em Israel. Portanto, quando você invoca Senhor, ou quando você invoca Deus, invoca Elohim, você está invocando um ídolo. E os pastores não têm te ensinado isso, porque eles também estão vivendo no engano. Eles estão vivendo dentro da grande Babilônia. Babilônia significa confusão. Por isso o Eterno diz: sai dela, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados. Portanto, essa foi a tática para o diabo tentar esconder o nome do Eterno. E o nome que você sabe agora que significa Ialvo. Esse é o verdadeiro nome do Eterno. O seu nome é Ialvo. No nome Ialvo aparecem as 4 letras do tetragrama. Eu gostaria de mostrar que
que o menino fechasse aqui para que eu pudesse te mostrar. O tetagrama é formado de 4 letras no hebraico arcaico, YHWY, que lendo no hebraico arcaico é Yod Re Vav Re. Este é o nome do Pai no hebraico arcaico, sem as vogais. Embaixo o nome Yahweh, com as vogais, pronunciando já seu nome. Você consegue ver as 4 letras do nome do Eterno. Aqui aparece a primeira letra, aqui a segunda. O W aqui você lê como sendo U, e aqui aparece a última letra do nome do Pai. Portanto, o nome do Pai é Yahweh. O nome do Pai não é Jeová. O nome do Pai não é Yahvé, não é Javé. Uma que o nome Jeová significa no hebraico arcaico destruição. Eu repito, o nome Jeová no hebraico arcaico significa destruição. E a letra J do nome Jeová, do nome Javé, só passou a existir no ano de 1515 para cá. Portanto, este não é o seu nome. O nome do Eterno é Yahweh. E este nome está nos seus profetas. Hoje o próprio ministro de Israel traz o nome do Pai. O ministro de Israel hoje chama-se Benjamin Netanyahu, que se pronuncia Benjamin Netanyahu. O nome do Pai está no ministro de Israel. Nós agora vamos passar agora para o nome do Filho, porque foi um nome também corrompido. O seu nome não é Jesus. E é isso que nós vamos ver de agora para frente. Portanto, nós vamos dar pausa agora e vamos voltar com o próximo. Bom, nós estamos introduzindo agora a segunda parte desse vídeo. E agora nós vamos falar sobre o nome do Filho. Nós vamos ver que Satanás não tentou apagar somente o nome do Pai, mas o nome do Filho. Como nós lemos no início do livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 4, nós podemos observar que ali a pergunta não é feita somente com respeito ao nome do Pai. Ali o autor pergunta qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes. Nós podemos ver que o diabo ia tentar apagar também o nome do Filho do Eterno das Sagradas Escrituras. E ali nós podemos ver também que não seria qualquer pessoa que saberia também o nome do Filho. E daí você então pode perguntar, mas eu sei qual é o nome do Filho. O nome do Filho é Jesus, mas você está enganado. O nome do Filho do Eterno não é Jesus. Este é o nome que eles inventaram para poder tentar esconder o nome do Filho do Eterno. Eles inventaram este nome para tentar esconder o verdadeiro nome do Messias. E portanto eu gostaria de estar lendo mais um versículo para provar que o nome do Filho, o diabo iria tentar apagá-lo da Sagrada Escritura. Gostaria que você verificasse na sua Bíblia, Jeremias capítulo 11, versículo 19. Aqui diz assim: e eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabia que maquinavam propósitos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-la da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Nós sabemos que o cordeiro que foi levado ao matadouro é o Messias. E aqui está dizendo: levamos o cordeiro como um boi ao matadouro. Vamos exterminá-lo da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Portanto, Satanás tentou também apagar o nome do Filho. Como ele fez isto? Criando-se um outro nome para ele, um nome falso, um nome que todo mundo hoje conhece como sendo Jesus. E nós vamos pegar do início e olhar como isto aconteceu. Gostaria que você olhasse agora no placar para que eu possa explicar, para que você possa entender com clareza. O nome do Messias, antes de ser corrompido, era e é Yahushua, está aqui em cima. Este é o seu nome, Yahushua. Este é o verdadeiro nome do Messias antes de ser corrompido. Hoje eles estão chamando ele de Jesus, mas o seu nome é Yahushua. Mas como nós chegamos então até essa pronúncia, a questão é a seguinte: quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, ali se diz que eles ficaram 70 anos presos no cativeiro de Babilônia. E ali eles já não conseguiam mais falar o hebraico arcaico. Eles passaram a falar uma outra língua, o aramaico. Eles já não conseguiam mais falar o hebraico arcaico. Então foi necessário arranjar um grupo chamado maçoretas.
E esses grupos acrescentaram os massoréticos dentro do hebraico arcaico. O hebraico arcaico não existe vogais, A, E, I, O, U. Só que nesse hebraico, os massoretas acrescentaram os massoréticos, que são as vogais. O hebraico arcaico estava deixando de ser pronunciado. Os judeus já não estavam falando mais a sua língua materna. Para que eles não parassem mais de falar essa língua, foi criado os massoréticos. Foram criados pelos massoretas. Portanto, o que aconteceu? Os massoretas corromperam o verdadeiro hebraico arcaico. Eles colocaram as vogais no lugar errado. No lugar da palavra A, eles colocaram a palavra E. E quando eles fizeram isso, eles corromperam o nome do Messias. Quando eles colocaram no lugar da palavra E, eles colocaram a palavra E. Todas as frases passaram a ser começadas por essa palavra. Em vez de ser começada pela palavra Iar, começou a ser pronunciada pela palavra Ie. Portanto, o nome de Jerusalém no hebraico moderno é Yerushalayim. No hebraico arcaico é Yahushalaim. Só que no hebraico moderno, nós podemos ver que essa palavra tem um significado terrível. A palavra Ie. A palavra Ie significa bode. Portanto, essa é uma palavra corrupta. A palavra no hebraico arcaico era Iá. O nome do Messias começava com a palavra Iá e não Iê. Portanto, o nome do Messias era Yahushua e não Yehoshua. Yehoshua foi o nome que eles inventaram para o nome do Messias depois que o hebraico foi corrompido pelos massoretas. Eles colocaram as vogais no lugar errado. E depois no aramaico o nome dele passou a ser traduzido como Yehoshua, Yeshua. Yeshua foi o nome que eles deram para ele no aramaico. Yeshua significa o bode é a salvação. Shua significa salvação no hebraico. Portanto, Iê significa bode e Shua, salvação. Este nome significa o bode é a salvação. E muitos pastores têm invocado esse nome dentro das denominações Yeshua. E aqui no grego o nome dele chegou como sendo Iesous. Foi traduzido para o grego como Iesous. No latim, nós podemos observar como essa tradução foi feita. No ano de 390, o Papa São Damasco enviou o bispo Jerônimo até Jerusalém. No ano de 390, depois de Cristo. Ali São Jerônimo foi enviado a Jerusalém para fazer uma tradução do grego para o latim. E o Papa São Damasco disse para ele: essa tradução que você vai fazer será a tradução oficial da igreja. Nós vamos adotá-la como a tradução oficial. E todas as outras Bíblias nós vamos queimar. Nós vamos querer somente a tradução que você vai fazer. Portanto, Jerônimo foi enviado a Jerusalém para fazer a tradução do grego para o latim. E ali Jerônimo enviou uma carta para o Papa São Damasco. Essa carta está nos livros de história. Na internet também você tem informação sobre essa carta. Ali Jerônimo mostrou que ele iria acabar corrompendo a Sagrada Escritura. Ele escreveu para o Papa São Damasco dizendo que ele iria acrescentar e tirar coisas. Isso está na sua carta. Você que está me assistindo, você tem acesso a essas informações em qualquer biblioteca. Portanto, quando Jerônimo foi enviado para Jerusalém, no ano de 390 ele começou a sua tradução. E no ano 407 ele estava terminando. Ali ele estava traduzindo a Bíblia do grego para o latim. Como foi que Jerônimo então colocou o nome? O nome que era Iesous no grego, ele colocou para Ieso. Este foi o nome que Jerônimo colocou no Messias. Ele traduziu para Ieso. Essa foi a tradução que Jerônimo fez. E depois nós podemos ver que no português esse nome continuou sendo Ieso. Muitos cristãos hoje, com a sua Bíblia Almeida em mãos, se você perguntar para eles como foi que João Ferreira de Almeida traduziu o nome do Messias, eles vão dizer que João Ferreira de Almeida traduziu para Jesus. Mas isso é um engano.